Bom, gente, bom dia a todos. É, Essa aula, na verdade, é mais para tirar dúvidas sobre os trabalhos, os projetos, e uma dúvida que surgiu, né, e é comum para quem começa a trabalhar com AutoCAD, é a forma correta de você plotar. Como que você plota, né, uma vez que você fez o projeto, e como que você passa isso para o papel da maneira correta. Então eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do AutoCAD. Tem um jeito, vamos dizer assim, correto de se fazer isso, e tem um jeito não tão correto, que funciona, mas não é tão certo, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: estão vendo aqui a tela do AutoCAD. O AutoCAD ele tem duas abas aqui no canto inferior esquerdo. Ele tem uma aba default chamada Model, que é um ambiente de desenho. Isso é configurado, normalmente é fundo preto, mas isso é configurado se você der o comando OP de Options e Enter. Você vem aqui em Display, por exemplo, e você muda o esquema de cores aqui. Isso vale tanto para o model quanto para o layout. O layout é a outra aba default do AutoCAD, que ela já, por definição, por default, ela traz um fundo branco aqui, parecendo uma folha. Ainda, né, é o layout de impressão. Ainda não é bem a folha, porque você não copiou a folha para cá. Você não tem uma folha de rosto, é só um papel em branco. Como é que a gente põe a folha? Né? Uma vez você faz o desenho sempre, o correto é se fazer o desenho sempre no model. Esse desenho, ele está normalmente numa escala, ele devia estar numa escala 1:1. Como é que eu sei a escala que esse desenho está aqui? Eu tenho que pegar alguma superfície, alguma coisa que eu conheça a dimensão. Por exemplo, uma porta. Uma porta eu sei que ela tem 60 não, 70, 80 ou 90 centímetros a largura de uma porta. Uma parede é em torno de 15 centímetros, 13, 15, por aí, né? Então vamos só ver qual que é a dimensão que está em que escala, né? Se eu estou trabalhando em centímetros, milímetros ou metros aqui. Então eu dou um comando DI Enter, que é dist. Eu posso ir lá no menu, né? Quem é mais das antigas do AutoCAD acaba trabalhando com os comandos. Ó, aqui a porta está com 93, então ele está em 0,93. Ó, se eu pegar uma parede, ele está dando 0,15. Então, eu estou trabalhando aqui em metros, certo? Eu estou com essa escala em metros. Beleza. Aqui é o meu ambiente, né? Vamos falar que eu fiz todo o desenho, eu projetei, fiz o projeto dessa casa. Eu vou arrastar essas legendas aqui um pouquinho para o lado. Vocês vão ver por quê já na sequência. Mas imagine o seguinte: eu fiz o desenho da casa e quero imprimir. Se você imprimir, você até pode dar simplesmente um Ctrl P, ou você pode vir aqui no layout, na barra de opções, aqui no canto superior esquerdo, e dar print. É a mesma coisa, né? Ele vai abrir esse menu. O que ele pergunta aqui? Qual que é o tipo de impressora que você quer utilizar? Você pode mandar, por exemplo, a minha impressora residencial é essa aqui, é uma HP DeskJet 5820, mas ela só imprime em A4. Projetos geralmente não são feitos em A4. É muito comum você ter esses projetos feitos em folha A1. Então eu vou escolher primeiro uma impressora AutoCAD para PDF, por exemplo. Eu vou pegar AutoCAD PDF, documentação geral. Aí ele pergunta o tamanho da folha. Você quer imprimir em A4?
né? Se você abrir a lista suspensa, ele te dá um monte de opções. A4, mas basicamente são o quê? Os tamanhos de folhas. A0, A1, A2, A3 e A4. Vamos escolher uma folha A3, por exemplo, né, que seria o tamanho de 2 A4. Veja que aqui ele já ajustou como é que fica o desenho mais ou menos nessa folha. Esse tamanho de desenho que ele está pegando aqui, que é a casa. Aqui eu tenho duas coisas que é importante eu clicar. Center the plot, para ele centralizar o desenho na folha. E você pode ou não usar esse fit to paper. Eu aconselho vocês usarem. Depois você pode procurar na internet. Se você não usar, você tem que colocar uma escala do desenho aqui. Então é melhor colocar fit to paper. E outra coisa importante é esse camarada aqui. Qual que é isso aqui? O pessoal chama de qual que é o arquivo CTB que você está usando. Né? O que é o arquivo CTB? O arquivo CTB é um arquivo que relaciona as linhas que você desenhou. Por exemplo, digamos que eu desenhe alguma coisa em verde aqui, uma linha de cor verde ou uma linha amarela. Linha amarela, por exemplo, eu já falei para vocês que é muito ruim para plotar, porque ela não aparece, né? Qualquer linha clara, ela não aparece no papel branco. Então tem que ser linhas mais escuras. Mas eu posso ter desenhado aqui no fundo preto com uma linha amarela, mas ela ser plotada na cor preta. Quem que define isso? Esse arquivo chamado arquivo CTB. Você pode criar esse arquivo, não vou entrar aqui como criar, como fazer essa relação. O que vem default do AutoCAD? Color, STB. Então, se você clicar em Color, ela vai implotar exatamente nas cores que você desenhou. O AutoCAD pega as cores e vai plotar nessas cores. Se você colocar monochrome, ele vai imprimir monocromático, ou seja, só preto e branco. Né? Assim como você pode importar, você pode criar, ter, né, se você for projetista, ter o teu arquivo CTB, você carrega e sempre você usa o mesmo. Então, isso fica a critério. Vamos deixar monochrome para ser tudo preto. Aqui também é importante se portrait ou landscape, né, retrato ou paisagem. E aqui é a área de plotagem. Né? Quando você escolhe plotar, você pode escolher se você quer plotar tudo que está aparecendo no display, na tua tela. Extends seria tudo, não só o que está na tela, mas todo o desenho. Ele pega tudo que ele achar no desenho, nesse arquivo, e vai colocar que caiba na folha. Limits, vou ser sincero que eu nunca usei limits. E window, o que mais a gente acaba usando, eu particularmente uso muito window. Window, né, ou seja, janela, você clica aqui, ele vai perguntar o tamanho da janela. Veja só, já tem um tamanho de janela pré-definida. Eu posso definir uma janela maior, por exemplo. Veja, vai mudar. Aí eu dou Apply to Layout e Preview. Né? Pronto, ele vai jogar na folha, ele vai imprimir dessa forma. Veja que ele está imprimindo direto lá, essa é a forma errada. Por quê? Porque ele está imprimindo direto do ambiente model e eu não tenho nenhuma folha de rosto. Como é que você vai colocar teu nome? Isso aqui está só o desenho, né? Não é assim que se apresenta um projeto. Eu vou fechar aqui. Se eu desse OK, ele vai imprimir, vai salvar no arquivo daquela forma. Eu vou dar cancel aqui, não vou imprimir dessa forma, e vou mostrar o jeito que é o certo. Então, esse foi o jeito errado, tá? Funciona para impressão? Funciona. Para imprimir um rascunho, alguma coisa, você pode usar. Mas não recomendo. O jeito certo é você utilizar a aba Layout. Né? Veja, o teu desenho está em escala 1:1 de metros aqui. No layout, o que eu vou fazer? Eu tenho uma planta, eu tenho um desenho que é uma... Eu vou pegar o desenho de uma folha de rosto. Vou até apagar, eu tinha coisas aqui.
Eu tenho uma legenda, por exemplo, colocada aqui de um projeto, de um determinado projeto. Aqui eu tenho até uma Rosa dos Ventos. Veja, eu copiei, vocês podem baixar, é só entrar na internet e procurar folha padrão, tamanho A4, A3, A1, A0, A2, DWG. Vocês vão achar facilmente esse modelo de folha. Geralmente não vem com a legenda. A legenda você cria aqui, pode criar uma legenda com o nome do estudante, o projeto, o professor, universidade, né? Tudo que interessa em relação ao projeto. Mas aqui, exemplificando, eu colei a folha no layout. Veja que até ficou errado. A primeira coisa, vamos ajustar para isso aqui parecer uma folha mesmo. Né? Como é que eu ajusto esse fundo branco aqui? Eu vou aqui de volta em Print, Page Setup. Page Setup, e daí eu vou em... eu quero modificar o layout 1. Eu vou em Modify. Qual que é a impressora? AutoCAD para PDF, documentação geral. Qual que é o tamanho da folha? Não é uma A4, é uma folha A3. É layout? Não, eu quero window. E daí ele pergunta, qual que é o window que você quer? Essa aqui, o tamanho da folha. Vou dar fit to paper. Veja que se eu não der fit to paper, ele já fala que vai passar aqui o desenho, vai passar da borda da janela que eu estou prevendo. Então, eu dou fit to paper, center the plot. Ok. E dou close. Dei close, pronto. Agora o meu layout, veja que ele já ficou com cara de uma folha mesmo. Uma folha está mostrando o que vai plotar aqui em branco. Mas tá, eu não quero plotar isso, eu quero plotar o meu desenho lá da casa, o projeto da casa. Ok, projeto da casa. Isso aqui é um ambiente de desenho. Eu podia desenhar aqui, até posso, mas não é o jeito certo. O que é o jeito certo? A gente fazer uma janela de visualização que olhe lá para dentro do model. Eu vou escolher aqui um layer, eu vou pegar um layer específico, eu vou pegar, por exemplo, esse layer 0, para criar essa viewport. É melhor a gente usar o layer específico para uma viewport. O que é a viewport? É a janela que eu crio aqui dentro dessa folha, olhando lá para dentro do model. Como é que eu crio isso? Eu venho aqui no menu View, Viewports, e eu posso colocar uma viewport, ele vai criar viewports retangulares. Ou posso criar uma poligonal. Eu vou aqui criar uma viewport poligonal. Então, eu vou traçar ela aqui. Podia criar uma, como eu falei para vocês, retangular, mas vou fazer o jeito mais completinho aqui. Marquei, fechei a janela, dou Enter. Ok, ele criou uma janela. Se eu clicar 2 vezes em cima dessa janela, veja que ele deixa mais grossa o contorno dessa janela, e se eu mexer com o scroll do mouse, eu estou dando zoom aqui, ó, e eu estou vendo a minha planta. Ok, vocês podem... Ajustei aqui com o scroll do mouse e já podia mandar imprimir. Né? Posso fazer assim? Posso. O que está errado? Esse desenho está sem escala. Ele não tem escala nenhuma. Como é que eu ajusto a escala disso? Bom, eu não sei em que escala isso... que escala é melhor para que caiba aqui nesse desenho. Né? Então, eu preciso ou ajustar a escala ou criar uma escala para que isso seja possível. Como é que eu faço isso? Então, quando eu clico 2 vezes na janela, se vocês olharem aqui embaixo, nessa barrinha de ferramentas no canto inferior direito, eu tenho a escala aqui, a escala da viewport. Aí, eu não vou complicar demais isso aqui vocês podem dar uma olhada na internet, mas você pode criar aqui em Custom, eu não quero só complicar a vida de vocês, mas em Custom eu posso adicionar uma escala, por exemplo, e vamos dizer que seja uma escala 1:50.
para 50. O que eu coloco aqui para eu acertar essa escala? Essa escala está em metros. E a unidade o meu desenho, desculpe, está em metros. E o que é a unidade base do AutoCAD? É milímetros. 1 metro tem quantos milímetros? Tem 1000 milímetros. Então, para ser uma escala 1:50, mas porque o meu desenho está em metros, e 1 metro tem 1000 milímetros, eu vou colocar 1000 aqui. 1000/50. Dei OK. Opa, ele reclamou que já existe. Deixa eu editar aqui. Vamos pôr 1/50 em metros, só para ficar diferente. OK. OK. E agora eu venho aqui, 1/50 metros. Veja, por que eu sei? Até por experiência, que mais ou menos um desenho desse tamanho, em escala 1/50, ele vai ficar num tamanho bom. Clico 2 vezes fora da viewport, e aqui eu posso colocar, na minha legenda, em vez de escala sem escala, não, eu mudo aqui para 1/50. Pronto, eu fiz o meu desenho corretamente e coloquei ele em escala. Ah, mas pô, professor, mas não era só isso, tinha que colocar, o professor lá pediu que colocasse a simbologia e tal do desenho, que fosse colocada também. Posso fazer, né? O que eu posso fazer? Posso fazer, por exemplo, diminuir. Aqui não vai ficar bom, porque aquela simbologia é muito grande, tem muitos símbolos. E eu peguei uma folha 3, aquilo lá é bom para uma folha 1. Mas só para demonstrar, eu venho novamente aqui, viewport, viewport. Vou criar essa viewport aqui. Dou 2 cliques, criou uma nova janela que olha para dentro do desenho, e aqui eu vou ajustar, né? Eu vou ajustar mais ou menos aqui, vai ficar... Por que eu falei que vai ficar ruim? Porque na hora de plotar isso aqui, esse desenho aqui da simbologia vai ficar com uma letrinha muito pequena, vai ser impossível ler, e na verdade, muito provavelmente vai borrar. A hora que a impressora fizer uma letra muito pequena, ela acaba borrando tudo isso aqui e você não consegue enxergar. Então esse é um ponto importante, tem que tomar um certo cuidado no tamanho da letra. Falando em tamanho da letra, como é que eu sei que tamanho de letra que é bom? Se você pegar um texto qualquer, né, e escrever, não lá dentro da viewport, não lá no module, mas o que está escrito aqui fora, por exemplo, esse número aqui, isso aqui está escrito no layout, ele não está lá dentro do módulo, ele está fora da viewport. Se eu clicar em cima dele e der PR, Enter, ele me abre a janela de propriedades, né? Em propriedades, quando eu estou clicando nele, eu tenho aqui texto e o tamanho do texto. Veja que essa é uma letra tamanho 1.2. 1.2 é o limite do limite. Assim, menor que isso é impossível enxergar. E tem que ser com uma linha muito fina. Eu indico, assim, para uma leitura boa, seria 1.8. A partir de 1.8, o que é 1.8? A altura do texto tem 1,8 milímetros de altura. Então, isso é o tamanho do texto. Só para vocês, né, terem noção, você pode até eventualmente comparar com algum texto. Ó, isso aqui tem 1,8 milímetros, esse N-Enter. Se eu copiar aqui, só comparando, veja, olha o tamanho desse texto que está no fundo lá em azul. Ele está muito menor, então realmente não vai ficar boa a plotagem desse texto. Mas só para mostrar como é que é a viewport. Criei 2 viewports, só que ele está com essa caixinha aqui agora, né? A viewport cria esse contorno ao redor aqui. E isso fica... Geralmente a gente acha, né, os desenhistas acham que fica feio isso. Então, o que é que eu posso fazer? Como eu criei a viewport numa layer específica, que é a layer 0,
eu posso vir aqui e desligar o layer 0. Quando eu desligo o layer 0, ele fala que o layer foi desligado. Pronto, o meu desenho fica aparecendo, mas sem aquela caixinha mais feia aqui em volta. Ok? Se eu quiser mexer na viewport, eu consigo. Só que eu não estou vendo mais o contorno daquela janela chamada viewport. Feito isso, né, eu vou fazer a impressão. Como é que é a impressão? Mesma coisa. Print. Eu já tinha, quando eu dei apply to layout, ele salva essas configurações. Então é AutoCAD geral, documentação geral, preto e branco, porque é monochrome, A3, center the plot, fit to paper, landscape, window, vou dar o window aqui para marcar a janela de impressão corretamente. Marquei a janela de impressão e vou em preview. Preview, pronto. Você visualizou como é que é a sua impressão. É isso mesmo? Ok. Eu dou imprimir e ele vai perguntar agora onde é que eu quero salvar esse desenho. Pronto, vai ficar salvo em PDF. Essa é a melhor forma. Aí, se você quiser plotar isso fisicamente, numa folha, digamos que seja uma A4 ou A3, A4 toda impressora residencial consegue imprimir, né? A3 algumas, mas projetos grandes em A1, por exemplo, ou A0, A2, geralmente, né, a planta é A1. Você tem que levar numa empresa de cópias, uma plotadora, e então pagar lá para eles fazerem a plotagem numa impressora do tipo plotter lá, né? Uma impressora grande. Ok, gente? Essa é a forma aí de impressão, rapidamente. Não sei se ficou claro. Tranquilo aí, Isadora? Sim. Eu acho que com isso vocês conseguem imprimir os desenhos e isso aí tem videoaulas, qualquer dúvida, se a minha explicação não ficou muito boa, vocês conseguem consultar isso em vários canais aí do YouTube, da internet, tem bastante formas de vocês pesquisarem isso, mas basicamente é isso, né? Às vezes o cara faz um vídeo só da viewport, né, para ser mais rápido, como é que você monta uma viewport, como é que você configura uma plotagem, são videozinhos menores, mas assim, pegando de começo ao fim, a plotagem, os elementos que a gente precisa saber são esses. Mais alguma dúvida? Como é que você está no teu projeto? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar também ou não? Acho que não, tá tudo bem. É? Sim. Então tá bom, eu vou ficar aqui, eu vou interromper a gravação, essa gravação fica para os demais aí também, quem quiser tirar a dúvida, mas... E